Palestra de Joel Goldsmith, A Natureza Infinita de Seu Ser, Parte 1, Tape 900A, traduzida por Rosilda Rocha em 4 de setembro de 2020. Boa noite. No caminho infinito, a menos que a meditação seja entendida, e a menos que a razão para a meditação seja entendida, o restante da mensagem não pode ser compreendida. E a razão é que durante todo esse tempo em que venho procurando praticar e até mesmo demonstrar em alguma pequena medida a sabedoria espiritual, aprendi, através da meditação, que é uma impossibilidade para nós conseguir qualquer coisa, alcançar ou adquirir qualquer coisa. Isso acontece pela simples razão de que, para começar, já somos infinitos. Desde o início, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de todas as riquezas celestiais. Desde o princípio, o Pai disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que tenho é teu. Porém, vamos reconhecer que nossa experiência humana é muito diferente disso. E essa é justamente a razão de estarmos aqui. Sua experiência humana tem sido muito decepcionante. Se existisse alguém nessa sala cuja experiência humana não fosse decepcionante, essa pessoa não estaria aqui. Qualquer pessoa que esteja completamente satisfeita com sua vida está tão satisfeita que não está buscando coisa alguma. Então, no momento em que começamos a busca, isso é uma evidência de que não encontramos, não descobrimos, não alcançamos um ponto de satisfação, de completude. E assim, reconhecemos que nossa experiência humana tem sido decepcionante, não satisfatória, não completa. O caminho infinito, naturalmente, representa minha experiência individual e, portanto, não alego que eu mesmo seja toda a verdade que existe no mundo. É a verdade que foi revelada em minha experiência individual. E como qualquer outra pessoa nessa busca, eu queria encontrar em algum lugar ou de alguma forma aquilo que poderia me ser acrescentado para que alcançasse minha completude, minha perfeição. Alguma coisa que me fizesse mais completo e harmonioso do que era naquele momento. E, naturalmente, isso me levou a uma busca muito longa e muito cheia de voltas, até que, finalmente, cheguei a compreender que o Mestre sabia exatamente o que estava ensinando quando revelou que eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus e, se herdeiro, co-herdeiro com Cristo de todas as riquezas celestiais. Entendi que as Escrituras estavam corretas quando dizem: Filho, eu estou sempre contigo e tudo o que tenho é teu. Entendi que, do ponto de vista espiritual, você não pode se tornar filho de Deus, porque desde o início, antes que Abraão existisse,
você já era filho de Deus, co-herdeiro de todas as riquezas celestiais. Todavia, essa verdade precisa ser compreendida para que possa se tornar uma realidade para você. Não é suficiente apenas afirmar ou declarar. Tenho visto pessoas que têm mais problemas do que tinham originalmente por saírem por aí fazendo afirmações como: sou filho de Deus, sou espírito, sou completo, sou perfeito. Eu sabia que isso era verdade, mas as próprias afirmações estavam me impedindo de realizar essa verdade. E, eventualmente, surgiu o desdobramento de que tudo que o Mestre Jesus Cristo ensinou sobre nosso relacionamento com Deus é verdade. E é verdade desde o princípio dos tempos. Porém, era necessário que cada um de nós alcançasse a compreensão dessa verdade, a compreensão desse relacionamento. Agora então surge a questão: como vamos tornar real aquilo que já somos? E naturalmente você pode ver que esse é justamente o ponto intrigante. Desde que nós já somos, não há necessidade de sair para conseguir ser, ou demonstrar, ou adquirir. Nem tampouco podemos conseguir isso através de qualquer processo de pensamento. Porém, em lugar disso, desde que já é uma verdade estabelecida, de alguma maneira, de alguma forma, essa compreensão deve chegar até nós de dentro do nosso próprio ser. Naturalmente, desde que o Mestre revelou que o reino de Deus está dentro de nós, agora não existe outro lugar algum aonde possamos ir. Não existe pessoa alguma a quem possamos ir. Não existe influência ou poder externo algum ao qual possamos apelar. Seja lá o que for que necessitemos, deve residir dentro do reino do nosso próprio ser. Assim, agora, essa busca por Deus tem somente uma resposta: Ele está dentro de nós. Então, você pode se sentar numa cadeira confortável em sua casa, numa biblioteca, numa sala de leitura ou num banco do parque. Enfim, você precisa se sentar sozinho em algum lugar onde possa dizer: justamente aqui aonde eu estou, Deus está. Justamente aqui, no centro do meu ser, justamente aqui. Não faz diferença se nesse momento eu tiver feito minha cama no inferno. Não faz diferença se estiver andando pelo vale da sombra da morte. Ainda assim, Ele está aqui aonde eu estou. Aonde poderei me esconder de teu espírito, de tua presença? Se fizer minha cama no inferno, ali tu estás. Entretanto, mesmo que todas as condições sejam perfeitas e você tenha saúde e riqueza e uma família perfeita e uma casa perfeita, mesmo dentro dessas condições,
você ainda não pode encontrar Deus se o estiver procurando lá fora. Porém, justamente no meio de qualquer que seja o inferno que esteja sofrendo, isso não faz diferença. Quer seja pecado, doença, morte, falta, limitação, seja lá o que for, nessa exata condição, eu sou chamado a crer em Deus. Quando fazemos isso, esse inferno se torna o céu. As discórdias são transformadas em harmonia. Até os pecados desaparecem. E o que estava preto ontem, hoje está completamente branco. Agora, se puder compreender isso, poderá ver que o passo seguinte é um passo lógico. Desde que tenho que encontrar Deus dentro de meu próprio ser, e desde que tenho certeza de que a infinita natureza de Deus é tal que nunca poderei encontrá-lo dentro do meu corpo, sei agora que devo encontrá-lo dentro da esfera de minha consciência. E então, agora, posso ir para algum lugar quieto, o mais tranquilo que possa encontrar. E ali me engajar em uma luta que, provavelmente, antes que a vença, a mesma irá me despedaçar da cabeça aos pés. Porém, preciso passar por ela, porque preciso me aquietar internamente para que possa me tornar consciente da pequena e serena voz. Mas nem sempre essa voz é pequena e serena. Algumas vezes a mesma é tão alta que os vizinhos do outro lado da rua a podem ouvir. Algumas vezes não é uma voz de forma alguma. É simplesmente um calor suave, o sentimento de uma presença. Outras vezes é simplesmente um alívio, um peso que foi tirado de seus ombros. Mas não faz diferença de que forma essa presença surge, vamos nos referir à mesma como a voz pequena e suave. É como se fôssemos ouvir uma voz dentro de nosso próprio ser. Samuel disse: "Fala, Senhor, teu servo ouve." Fala, Senhor, teu servo ouve. Esse pedido não é feito apenas com os lábios, mas com a consciência, a mente, a alma. Fala, Senhor, teu servo ouve. Ele surge das profundezas de seu interior. Fala, Senhor, me revela. Ficar sozinho, em silêncio, não é fácil. Começamos desde a infância com chocalhos, blocos, trens, bonecas, todo tipo de brinquedos externos. E, à medida em que crescemos, vamos dançar, trabalhar para encher nossos bolsos de dinheiro, vamos ao teatro, ao cinema, ouvir música, no rádio, na televisão, e tudo prende a nossa atenção no mundo exterior, de forma que nunca estamos em paz, a menos
que exista barulho lá fora. Algumas pessoas têm até medo de estarem sozinhas, serenas, em silêncio. E assim, no início, precisamos treinar a nós mesmos. Precisamos nos forçar um pouco a ficar serenos, tranquilos, em paz, não tendo urgência alguma para estar lá fora. Precisamos aprender a ficar sem ouvir o rádio, sem ouvir qualquer barulho, e então começar a ficar sereno, provavelmente por apenas 1 ou 2 minutos. E então, gradualmente, ir aumentando, até podermos ficar ali sentados, sem nos mover, por 3 ou 4 minutos, num estado de alerta, com a mente, com a consciência alerta. E a razão por que precisamos fazer isso é essa. Todas as questões da vida estão dentro de nós. Se estamos buscando saúde, não podemos encontrá-la no reino exterior. Só podemos encontrá-la nas profundezas de nossa consciência. Para que a saúde do corpo apareça externamente, precisamos primeiro contactá-la dentro de nós. Se estamos buscando suprimento, ultimamente ele chegará a nós através de uma boa posição no trabalho, ou investimentos, ou pessoas. Porém, se primeiro não o contactarmos dentro de nosso próprio ser, através de uma serenidade interior, o mesmo não aparecerá externamente como forma. Em outras palavras, a substância de nossa saúde, de nosso suprimento, de nossa companhia, de nossas capacidades ou habilidades, a substância de tudo reside dentro de nós e precisamos primeiro contactá-la ali. Devemos primeiro fazer contato com essa presença interior. Na realidade, ela surge como uma resposta de dentro, de forma que pode senti-la como se algo saltasse no ar, ou como uma respiração profunda, ou como um calor em todo o seu corpo, ou como um sorriso chegando a seus lábios. Algo acontece dentro de você que o capacita a dizer: muito obrigado, Pai, é isso. Quando isso lhe acontece, aquilo que estava buscando rapidamente aparecerá no reino exterior, quer seja ajuda, ou direção, ou proteção, ou suprimento, ou uma maior capacidade, ou habilidade, ou inspiração, seja o que for que esteja buscando, aparecerá no reino exterior naturalmente, se contactar sua fonte que está dentro de seu próprio ser. Agora, simplesmente veja, estamos olhando através de nossos olhos para um mundo imenso lá fora. E o ensinamento humano nos diz que qualquer coisa que desejarmos, devemos buscar nesse mundo externo.
Porém, o ensinamento espiritual diz completamente o contrário. Ele afirma que aquilo que está lá fora pertence ao outro e que, para conseguirmos o que queremos, devemos ir para dentro de nós mesmos. As Escrituras dizem: lance seu pão sobre as águas. Por que você deveria lançar seu pão sobre as águas? Para que o mesmo possa voltar para você. Como pode fazer isso se já não tiver o pão? Ah, mas você tem. Você tem pão, vinho, água e carne. O que é o seu pão, vinho, água e carne? A palavra eu. Esse eu dentro de você, esse Espírito de Deus dentro de você. Eu sou o pão da vida. Eu sou o vinho e a água e a carne. Aonde está esse eu? Esse eu está aqui. Está ecoando através de mim. Esse eu está falando através de mim. E esse eu é o pão, a carne, o vinho e a água. Porém, se quiser usufruir dele, preciso lançá-lo sobre as águas para que possa voltar para mim. Em outras palavras, seja o que for que tenhamos, precisamos dar. E seja o que for que dermos, é aquilo que temos. O que recebemos não é nosso, pertence à pessoa que nos deu e retornará para ela. Nosso é aquilo que damos. Nas Escrituras, no capítulo 25 de Mateus, acho que no versículo 31, encontramos fundamento para isso. Quando estava na prisão, me visitaste. Quando estava doente, me confortaste. Quando estava nu, me vestiste. Quando estava faminto, me deste de comer. Ó Mestre, quando te vimos faminto e te alimentamos? Quando te vimos nu e te vestimos? Quando te vimos na prisão e te visitamos? Quando fizestes ao menor dos meus irmãos, a mim o fizestes. E ele diz que aqueles que fazem isso terão um lugar no céu. Isso é, harmonia, completude, santidade, perfeição. Esse é o único céu que existe. E assim é que aquilo que sai de nós é exatamente aquilo que teremos. Seremos perdoados? Você não pode ser se não perdoar. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Consegue ver isso? Somente temos o que damos em serviço, em amor, em verdade. Da mesma forma, num plano mais elevado, ninguém vai conhecer a verdade sobre você, a menos que comece a conhecer a verdade sobre Deus e sobre esse mundo. Vamos colocar em meu próprio caso. Quando comecei a entender que Deus é o seu ser individual, que Deus é sua alma, que Deus é a própria carne, vinho, água, pão de sua experiência, quando comecei a conhecer
que Deus é a lei do perdão operando dentro de você, então foi quando todos aqueles que entravam em contato comigo diziam que eu era uma pessoa maravilhosa. Sim, e foi a minha atitude que causou isso, não alguma coisa externa. Porém, o simples fato de que fui capaz de perceber o Cristo em você o capacitou, ou aqueles com quem entro em contato, a perceber e reconhecer o Cristo dentro de mim. Sem sombra de dúvida, muitos de vocês têm estado com curadores metafísicos que conhecem sobre seu trabalho. E vocês sabem que, quando se encontram na presença de um curador espiritual ou professor, a primeira coisa que encontram é amor e compreensão. E qual é a razão disso? É porque ele pessoalmente o ama? Não. Ele nem mesmo o conhece. Você é um estranho para ele. Porém, através da iluminação espiritual, ele aprendeu que Deus é a realidade de seu ser. Portanto, ele o ama mesmo antes de o encontrar. E assim, na presença dele, você sente esse amor e responde ao mesmo. Da mesma forma, o processo de cura é chamado de conhecer a verdade. Então, sempre que um indivíduo começa a conhecer a verdade sobre você, sobre sua natureza espiritual, você começa a responder com saúde, harmonia ou qualquer coisa que parecia estar faltando em sua experiência. E assim é que, quando você começa a conhecer a verdade sobre qualquer pessoa, sobre todas as pessoas, você desperta essa verdade nelas. Tivemos uma experiência muito interessante há uns 3 ou 4 anos atrás em Portland, onde fui convidado para conduzir um encontro para empresários no centro da cidade. E logo no primeiro dia, começamos com algumas passagens bíblicas. E essas passagens revelavam que Cristo, o Filho espiritual de Deus, é nossa verdadeira identidade. Revelavam que Deus é manifesto no ser individual. E durante toda essa semana, fomos levados a ter a seguinte experiência. A partir do momento em que deixássemos a sala, a partir do momento em que saíssemos do corredor, deveríamos começar a experienciar Deus como a individualidade, como a lei e a realidade de cada indivíduo, de cada pessoa que encontrássemos. Deveríamos começar a reconhecer Deus, ou Filho de Deus, por trás dos olhos de cada pessoa que encontrássemos. Deveríamos começar a entender que o amor, que é Deus, anima cada indivíduo, cada pessoa. E você sabe o que aconteceu? Primeiro, embora esses encontros já tivessem acontecido várias vezes, nem o ascensorista do elevador, nem o administrador do edifício estavam interessados sequer em ouvir falar sobre os mesmos. E em 3 dias, ambos se tornaram estudantes tão bons que nunca perdiam os encontros ou trabalhos de classe. E antes que a semana terminasse, soubemos das experiências maravilhosas das pessoas
que estavam indo às lojas e centros comerciais. Elas tiveram experiências completamente diferentes das que haviam tido antes. Em lugar de atendentes desatenciosos e grosseiros, encontraram atendentes muito atenciosos e gentis e assim por diante. No período de três classes, aconteceu o seguinte: uma jovem, ao sair da classe noturna, passou numa cafeteria e ali encontrou um homem embriagado e barulhento. E em seu lugar secreto do Altíssimo, começou a reconhecer justamente: aqui está o Filho de Deus. Apesar das aparências, justamente aqui está o ser que Deus criou no início. Então esse homem veio até ela e lhe pediu para falar sobre Deus. E ficaram ali por 30 minutos falando sobre Deus. E antes dele sair, ele disse: jamais beberei novamente. E tivemos a mesma experiência em Honolulu, quando depois da classe noturna, uma jovem estava indo para casa e dentro do ônibus havia um homem bêbado e muito barulhento. E porque ela desenvolveu essa mesma capacidade de secretamente e silenciosamente reconhecer a verdadeira natureza do homem, ele veio até ela e disse: obrigado por orar por mim. Estou perfeitamente bem. 3 vezes isso aconteceu em nosso trabalho de classe, simplesmente por causa da habilidade da parte do indivíduo de lançar seu pão sobre as águas. Em outras palavras, de deixar sair e dessa forma receber de volta. Agora, todos aqui nessa classe que já tenham realizado algum trabalho de cura, sabem que esse é o segredo da cura. Um curador ou um professor que não tenha se elevado a um ponto em consciência, onde não existe condenação alguma, criticismo algum, julgamento algum, porém no qual sempre está pronto para testemunhar a natureza espiritual do ser. Quem não atingiu esse ponto não tem direito de estar nesse trabalho e nunca será bem-sucedido no mesmo. É uma total impossibilidade permanecer como um ser humano com julgamentos, opiniões, criticismo e condenação e ser um curador espiritual. Jesus Cristo, naturalmente, é o maior exemplo disso. Você já encontrou julgamento, criticismo, condenação no trabalho dele? Não. Para a mulher adúltera, ele disse: nem eu te condeno. Quem vai atirar a primeira pedra? Quem fez de mim juiz sobre vocês? Ouvimos essas palavras muitas e muitas vezes. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não retornes ao mesmo estado de consciência que te levou a essa circunstância para que coisas piores não te aconteçam. Porém, essas coisas não vão acontecer porque eu te condeno ou critico. Não. Eu vou te perdoar 70 vezes 7. Mas tu não serás capaz de perdoar a ti mesmo. Quanto mais você volta ao seu velho estado de consciência, maior será a pressão dos males do mundo sobre você. Agora, se lembre desse ponto básico.
A harmonia que você traz à manifestação é a harmonia que você encontra primeiro dentro de si mesmo. Se eu não puder encontrar sua perfeição dentro de mim, não serei capaz de a encontrar lá fora no mundo. Se eu não puder encontrar ausência de julgamento, criticismo, condenação por suas faltas, você não poderá ser curado de suas faltas. E você está justamente me pedindo para ser curado de suas faltas. Da mesma forma, as ofensas que cometeu nunca serão perdoadas enquanto estiver mantendo as outras pessoas em condenação por suas faltas humanas. Isso não significa que não continuarão a tê-las ou que as mesmas não possam até ficar piores. Todavia, isso não é de sua responsabilidade. Sua responsabilidade, minha responsabilidade é perdoar 70 vezes 7. É não manter pessoa alguma em criticismo, julgamento ou condenação. Nossa responsabilidade é servir, quer sirvamos espiritualmente por conhecer a verdade, ou quer sirvamos na forma humana, oferecendo alguma ajuda humana. Isso não faz diferença. Pode ser feito em ambos os planos, no espiritual e no físico. Mas aquilo que fazemos sai de dentro de nós e é justamente isso que vamos encontrar em nossa própria experiência. Muito obrigado.